sobre a Praça General Tibúrcio. A Praça General Tibúrcio, acho que pouca gente conhece pelo nome em si, mas ela é muito conhecida pelo seu apelido, que é a Praça dos Leões. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da história, sobre os pontos, sobre os locais que compõem a praça e os processos que se passaram, para a gente entender um pouco essa visão mais geográfica, para a gente poder entender na hora lá das trilhas, para a gente não ficar só nessa questão de decorar o que foi cada parte histórica, mas entender o contexto, os processos, as estruturas, o porquê da forma e o uso daquele local. Começando aqui pela imagem do centro, né? Eu não sei se vai aparecer aqui o cursor, mas essa parte mais arborizada é onde fica a Praça General Tibúrcio, um pouco mais para cima. Acho que conseguem ver um pouco mais, com menos árvores, a Praça do Ferreira. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre alguns pontos que estão ao redor da praça, que no caso são a Academia Cearense de Letras, a Igreja do Rosário, o Museu do Ceará e, em si, a Praça General Tibúrcio. A minha apresentação ela vai ser mais baseada, acho que a dos próximos também ministrantes vão ser baseadas por esse livro, da Maria Noélia Rodrigues da Cunha, que são as praças de Fortaleza. Vai ser baseado a apresentação nessa bibliografia, mas também em outros recursos, como Fortaleza Nobre, da historiadora Lélia Nobre, o livro Vida e Morte de Fortaleza Antiga, da professora Cláudia Lustosa, e também de uma monografia, um trabalho de TCC da biblioteconomia, do Sérgio Soares, para falar sobre a questão de patrimônio e os espaços da Praça General Tibúrcio. Começando aqui pela Igreja do Rosário, é interessante a gente poder começar pela igreja, porque a partir dela, inclusive é uma das mais antigas daqui da cidade, que a gente vai vendo o uso da praça. Ela se inicia a ser, como é que eu posso dizer? Não criada, mas de acordo com algumas tradições, a Igreja do Rosário ela foi erguida por escravizados, ainda em formato de taipa, ainda com barro, em meados de 1730. Então, ela era utilizada como espaço para que os escravizados estivessem para fazer suas orações. E em 1753 até 1755, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário levanta a parte de pedra e cal, a nova estrutura que se daria à igreja. Ela também foi utilizada ao longo das várias reformas que houveram na Igreja da Sé como igreja matriz, ou seja, a Igreja Matriz também, que é uma das mais antigas daqui da cidade, ela passou por vários processos de reformas, de estruturas. Então, quando sempre havia essas reformas na Igreja Matriz, as cerimônias sempre eram voltadas para a Igreja do Rosário. Então, ela tinha essa grande importância por ser a substituta da matriz aqui da cidade. Diversos sepultamentos eram realizados sobre sua estrutura, ou seja, por baixo da igreja. É importante a gente ter essa ideia, já que a gente tem esse ponto em duas trilhas, que é Fortaleza, Espaços de Vida e Morte, e a Geometria Territorial do Poder. E a gente precisa ter essa ideia de que a questão do saneamento, a questão dos cemitérios, não é que nem a gente imagina hoje. Então, nessa época, era muito comum que as cidades fossem vistas como espaços muito sujos. E as igrejas eram os espaços onde eram enterrados as pessoas mais importantes e ricas das vilas, das cidades, e por aí em diante. Não era qualquer pessoa que era enterrado lá, era realmente só quem tinha mais condições, porque acreditava-se que você estaria mais próximo do céu. E em algumas escritas, inclusive, o próprio Bezerra de Menezes, quando ele vai escrever um pouco sobre a província daqui de Fortaleza, ele descreve um episódio que se deu, que é importante a gente frisar isso quando forem falar sobre a trilha de Fortaleza e Morte, porque em um dos episódios, o antigo presidente intendente, né, daqui da província, a esposa dele acabou desmaiando em uma das cerimônias por causa do grande cheiro, assim, que era podre dentro da igreja, e que isso acabou se dando um dos
incentivos para a criação do primeiro cemitério daqui da cidade, que é o São Casimiro. O intendente na época era o José Casimiro e o santo que ele era mais devoto era São Casimiro. Então, a partir daí, né, dessa ligação, teve essa intenção esse incentivo, na verdade, de criar o primeiro cemitério da cidade, o São Casimiro. Aqui tem algumas imagens da igreja. A gente pode ver aqui no canto esquerdo a praça ainda não tão arborizada, antes dos incentivos da questão da Belle Époque, sobre o jardinamento das praças. Então, a gente vê como ela é um grande areal, como um largo, assim, uma área bem espaçosa, pois nessa época as praças ainda não tinham tanto essa questão do jardinamento. A gente vê ainda a praça, a estátua do General Tiburcio e a igreja por trás dela. E aqui embaixo, um pouco mais, alguns anos depois, ela já arborizada, com as pessoas aqui frequentando. E aqui do lado direito foi algumas fotos que eu tirei no segundo ano que eu participei das trilhas urbanas, se não me engano, foi no primeiro ano, 2023, mais ou menos. Enfim, é bem interessante. Também guarda algumas curiosidades que, por exemplo, caso vocês tenham a oportunidade de participar ou de participar da trilha, e caso tenha a sorte da igreja estar aberta num dia, vocês prestem atenção nas paredes da igreja, porque lá também tem os restos mortais ainda do Major Facundo, que foi vice-presidente da província daqui de Fortaleza, e em uma das paredes ele está enterrado de pé, de frente, para o antigo Palácio da Luz, né, que era a sede do Poder Executivo. Que, no caso, hoje em dia, é a Academia Cearense de Letras. O Palácio da Luz ele, foi construído no final do século XVIII, em 1781, a partir da mão de obra indígena. Ele foi sede do Poder Executivo aqui do estado do Ceará, e em 1894 é fundada a primeira Academia de Letras do país, Academia Cearense de Letras. Ou seja, antes mesmo da criação da Academia Brasileira de Letras, já havia esse incentivo dos escritores daqui do Ceará de participar da criação dessa academia. Aqui é uma visão melhor do outro lado. Essa aqui, a que eu mostrei antes olhando a parte da praça. Essa aqui é olhando a parte da rua da Conde D, que você consegue ver como o ambiente é declive. E isso vai fazer muito sentido quando a gente for ver um pouquinho melhor sobre a questão das topografias médicas. E vocês imaginarem que hoje em dia Fortaleza aparenta ser um pouco mais plana, mas a gente tem que pensar que durante o século XVIII, XIX e até também no começo do século XX, Fortaleza era muito composta por dunas. Então, tem algumas estruturas que são muito voltadas para a adaptação da arquitetura por esse ambiente. Aqui são as imagens de dentro da sede, né, do Poder Executivo, ainda na época do intendente Clarindo de Queiroz. Nessa época, houve um certo conflito, por conta que, em 1892, estava havendo uma certa discórdia entre o Poder Executivo, por conta que Clarindo de Queiroz era a favor ainda do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente daqui do Brasil. Só que, nessa época, Floriano Peixoto, né, acabou se tornando presidente por conta do golpe também, e acabou que houve essa discordância de intenções políticas. Clarindo de Queiroz não apoiava a posse de Floriano Peixoto, e acabou que a Escola Militar daqui do Ceará fez um avanço na Câmara do Poder Executivo, no Palácio da Luz, e acabou detonando com canhões, com tiros, toda a estrutura, inclusive da praça, tanto da igreja como também a do Palácio da Luz. Então, a gente tem algumas imagens aí que mostram um pouco desse resultado. Então, a gente percebe que essas estruturas não são iguais como antigamente, porque houve essas reformas justamente por conta desse embate. E agora, saindo um pouquinho das curiosidades assim, sobre os pontos, eu acho que seria interessante, antes de começar a falar mais a fundo da praça em si, a gente está falando aqui dos primeiros elementos, né, antes mesmo da criação de uma praça,
como eu falei, antes eram apenas um largo, um espaço, assim, um areal. E é importante a gente entender qual é a função de uma praça. Por que se criar uma praça? Hoje a gente tem que pensar que o uso, os processos que ocorrem aqui na cidade de Fortaleza já são bem diferentes do que o que acontecia no século XIX. A ciência que hoje a gente percebe, a ciência que hoje rege o discurso é bem diferente do que havia no século XIX. Então, as praças na cidade se apresentavam não só um espaço de embelezamento, mas também de poder e fuga das doenças provocadas pelas mazelas da cidade. Ao longo do século XIX, a cidade de Fortaleza, acompanhando os estudos higienistas de planejamento urbano e as tendências de embelezamento da cidade, proporcionado pela Belle Époque, elaborou medidas que foram decisivas para novos ordenamentos das estruturas urbanas. Como assim? Antigamente tinha muito essa visão de que a cidade era o que era sujo. A cidade era o lugar das doenças, era o lugar da sujeira, dos imundos. Era um lugar onde acontecia uma grande aglomeração de doentes. E nesse mesmo período, no século XVIII, no século XIX, havia muito essa noção de que os jardins e as praças eram como se fossem refúgios dessa situação, desse ambiente poluído, desse ambiente que traziam esses ventos ruins, e seriam esse espaço onde estariam geralmente as pessoas mais mais elitizadas, porque seriam esses lugares que fugiriam da sujeira da cidade, dos centros urbanos. A partir desse processo, as praças, como a própria Praça General Tibúrcio, antes chamada de Largo do Palácio, passam por alterações à medida de tornar-se mais arborizada e trazer mais símbolos de poder. No século XIX, trazendo agora um pouquinho para o livro da professora Clélia, né, Vida e Morte na Fortaleza Antiga, a gente vai entender um pouco sobre a influência das teorias do neo-hipocratismo. E o que seria isso? Hipócrates, né, um filósofo, ele criou ou melhor, desenvolveu essa teoria de que as doenças eram provindas do meio natural, de uma forma mais determinista. Então, ele acreditava que as doenças elas vinham por conta da questão do relevo, dos ventos, da água, desse ambiente de alguns ambientes sujos. E o neo-hipocratismo, ele vai acabar considerando que os ventos, que as doenças eles vão vir dos ventos. Então, até o final do século, a ciência mundial ela ainda não tinha tanto conhecimento sobre uma microbiologia, sobre a questão dos micróbios. Então, existiam diversas formas de teorias higienistas para tentar entender como é que se havia essa propagação de doenças, e uma das mais acreditadas assim pelas pessoas, pelos médicos, pelos urbanistas, pelas pessoas que planejavam a cidade, era de que a água vinha dos ventos ou da água contaminada. A influência das teorias médicas no ordenamento da cidade, aqui a gente vê que assim, não eram os médicos que faziam os planejamentos, mas as teorias médicas elas condicionavam a intenção do planejamento da cidade. Então, a gente vai poder perceber que, a partir dessa época, a arquitetura da cidade ela é mais voltada para uma maior ventilação, com mais janelas, com uma área de um segundo andar na casa, para que pudesse circular um vento mais limpo, ou buscasse, por exemplo, terapias mais próximos da praia, como uma forma de ver o mar, não como um espaço de lazer, mas como uma área mais para a terapia das doenças. Os jardins e praças como espaço de fuga dos ventos que traziam as doenças, no caso os miasmas, assim como um local também de um lugar de purificação, um lugar onde estaria renovando esse ar puro, saindo então dessa sujeira da cidade. As topografias médico-urbanas, que em um dos artigos da professora Clélia sobre a questão do higienismo, ela vai citar que é um dos fundamentos das teorias higienistas, e os médicos começam a realizar levantamentos de características físicas, sociais, econômicas e culturais dos lugares, que contribuem para diagnosticar os males e localizar as doenças no espaço. E também uma grande influência da Belle Époque e alguns símbolos de poder. A Belle Époque ela vai servir como uma forma de reestruturar alguns símbolos na cidade e buscar algumas noções para
ter um maior desenvolvimento de empreendimentos, então colocar a questão de colocar mais bondes em alguns espaços, mais perto das praças, alguns símbolos, e muito, inclusive, tendo como referência a França. Então, a gente tem que ter essa noção de que a primeira metade assim, do século XIX, ou melhor, do século XIX ainda, do século XX também, a gente tinha muito essa noção de França como ideal, de um ideal mais europeu. Até hoje a gente tem um pouco disso, mas aqui ainda era muito forte essa influência que a França havia nos países. Então, agora sim, indo para a Praça General Tibúrcio, na primeira metade do século XIX, a área onde se encontra a praça sofreu altos processos de erosão devido às chuvas e terreno declinado, acho que como vocês viram na imagem lá da Câmara do Poder Executivo, o que levou à requalificação urbana da praça e, no início do século seguinte, em seu ajardinamento por ordens do prefeito Ildefonso Albano. Então, não sei se vocês lembram, mas nas primeiras imagens eu mostrei um pouco a praça, como ela era bem ampla, com poucas árvores, e a partir dessas reformas, que já vão mais pela metade do século XIX, a gente percebe essa grande influência das árvores na purificação também dos ares, dos locais, assim como alguns também elementos de poder. Após a morte de General Tibúrcio, em 1885, é erguido em 1888, no Largo do Palácio, a primeira estátua em praça pública da cidade de Fortaleza, em homenagem ao militar, e, então, homenageando a praça com o nome do herói nacional, General Tibúrcio. E o General Tibúrcio em si, né, nasceu em Viçosa do Ceará, em 1837, entrou para o serviço militar em 1851, ou seja, ele entrou um pouco antes de fazer 14 anos no Exército, e foi reconhecido por conta dos seus, como é que posso dizer, pelo planejamento e também pela sua dedicação no Exército, por ter sido um símbolo de poder, um símbolo tanto local como nacional, na questão de... Poxa, esqueci a palavra, mas... as missões militares. Então, ele atuou na Guerra do Paraguai, que foi mais conhecida, mas quando vocês chegarem lá na praça, vocês vão perceber que ele é meio que em volta de alguns totens, de alguns totens que são em volta dele. Cada um desses totens representa uma das guerras que o general participou. Ele acabou morrendo aqui em Fortaleza, em 1885, e a sua estátua serviu por muitos anos como lápide para os restos mortais trazidos do cemitério São João Batista. Ou seja, primeiro tinham levado os restos mortais dele para lá, levaram para a cripta. Embaixo dessa estátua dele tinha, né, a cripta dele por muitos anos. E hoje em dia não está mais lá também, agora tiraram, devolvendo para o São João Batista. Mas, história, né? Aqui a gente tem o Palacete Senador Alencar, conhecido hoje em dia como Museu do Ceará, está desativado. Ele foi erguido no século XIX ainda, em 1871, em homenagem ao político José Martiniano Pereira de Alencar, que é o pai do José de Alencar. Foi planejado para ser a sede do Poder Legislativo da província do Ceará, já foi sede de várias instituições, como a Biblioteca Pública, a Faculdade de Direito, o Instituto do Ceará, enfim, várias outras. Em 1990, o governador Tasso Gereissati demanda uma restauração no local e declara como sede do Museu do Ceará. Porém, hoje em dia, né, desde 2019, o museu suspende as visitações por conta de problemas na estrutura do local. Hoje em dia, o Museu do Ceará em si, meio que um anexo dele, fica na rua Major Facundo, lá na Praça do Ferreira. E acho que um espaço que hoje em dia as pessoas conhecem melhor, que é o Palacete Brasil, também conhecido como o espaço da Lions. Acho interessante a gente trazer um pouco esse espaço, esse lugar que é mais conhecido pelas pessoas hoje em dia, quando a gente vai falar, né, a Praça dos Leões, a Pra Lions, mas que pouca gente conhece essa história desse prédio. Então, o Palacete, ele foi construído em 1914, no século XX, e ele tinha a intenção de ser a segunda sede do Banco do Brasil.
Em 1945, ele entra no ramo hoteleiro, então ele tinha uma parte, a parte do seu segundo andar para cima, ele servia como hotel, e o primeiro andar como ainda parte do Banco do Brasil. Hoje em dia, ele é um espaço, né, um espaço cultural, o espaço do Bar Cultural da Lions, e você vê como essa questão do tempo, né, ele que foi há um pouco mais de 100 anos atrás, foi construído, e hoje em dia a função dele é totalmente diferente do que a gente imagina que fosse. A gente vê essa questão da diferença de uso. E é muito importante a gente poder ter essa conexão do nosso conhecimento geográfico, porque aqui, quando a gente está pensando nas trilhas urbanas, a gente não pode pensar apenas como alguns fatos soltos. Então, a gente tem que entender como é a questão da forma, da função, do processo e da estrutura. Então, o Palacete Brasil, quando a gente olha pelo olhar geográfico, a gente percebe que ele tem a mesma forma hoje em dia. Vou passar aqui a próxima imagem. Essa aqui é a rua que fica, hoje em dia, o Palacete, lá no canto direito, a igreja. Aqui tem a imagem do bondinho passando, hoje em dia, acho que ainda, se não me engano, ainda tem uns desenhos dos riscos no chão. Mas a gente precisa entender como essa imagem, o próprio prédio do Palacete, ele tem uma mesma forma, mas ele muda a sua função. A estrutura de hoje da sociedade, né, quando a gente pensa em estrutura na geografia, nessa forma de avaliar o espaço, a gente pensa na questão de poderes. Quem são essas pessoas que hoje utilizam desse espaço, que tem como esse espaço como domínio, e os processos que se passaram ao longo dos anos. E agora a gente vai entender como essa praça, que ela vai servir para essas duas trilhas, como ela vai mudar, como poderia dar esse incentivo, até porque você não falar tudo isso, né? Eu passei aqui muitos minutos falando. Você não falar tudo isso que eu falei, mas como a gente pode selecionar para qual trilha, qual espaço, qual ponto a gente vai focar um pouco mais. Então, como relacionar com o espaço de vida e morte e como compreender a geometria territorial do poder. Em relação à geometria territorial do poder, é importante a gente ter essa noção que a praça, né, de Nautilus também era conhecida como Praça dos Três Poderes, por causa que ela ia juntar tanto o poder religioso, o poder executivo e o poder legislativo. Então, por muito tempo, essa praça teve uma grande influência na política e também pelo símbolo militar. Então, quando a gente pensa nessa questão da influência das praças, dos locais onde estavam as estruturas que estavam ao redor, as formas que davam esse poder à praça, a gente precisa ter essa noção quando vai avaliar a questão territorial. Então, a praça como símbolo de poder, espaços de elites políticas e econômicas, a primeira estátua pública em homenagem a um general, símbolos do poder executivo, legislativo, religioso e militar. E em relação ao Fortaleza Espaços de Vida e Morte, a gente pode ficar trazendo perguntas para poder entender como funciona esse local. Então, quais são os espaços de vida quando a gente vai pensando nessa praça? Quais são os espaços de morte? De vida é uma praça, um lugar onde se tinha mais essa circulação das pessoas, mais elitizadas, um ambiente arborizado, né, depois da sua reforma. Como é que isso acaba se aprofundando também no mesmo espaço onde tinham as cerimônias na igreja para sepultamentos, né, um local onde, como eu falei, as pessoas eram enterradas embaixo da igreja. Então, você havia as cerimônias dentro da igreja e você ficava ali em cima de corpos, assim, praticamente, com necrochorume. E quais eram os espaços de saúde na praça? E quais eram os espaços de doença? A gente pensar, então, nas ruas, a questão da praça em si como uma forma de fuga, a questão das árvores, e também na questão dos elementos que compõem a praça. Então, para além da vida e morte, né, a gente percebe, por exemplo, se a gente for notar a estrutura da praça hoje em dia, em questão de espacial, na época, no século XVIII, XIX, até no século XX, a praça sendo vista como um local, um símbolo político, um símbolo da elite, da Belle Époque. Então, as pessoas vinham todo com sua melhor roupa, com sua melhor vestimenta, os locais, as estátuas, tanto a estátua do General Tibus como as estátuas dos leões, né, que tem na praça, vinham da França, como uma forma
de ornamentação, uma forma mais de trazer essa figura mais europeia, e que hoje em dia a gente vê que a praça, quando você chega lá de manhã, é totalmente diferente do cenário que você chega à noite. De manhã a gente vê poucas pessoas por lá pela praça, e quando a gente chega no fim de semana, principalmente à noite, às madrugadas, elas são compostas por essa grande massa de pessoas mais jovens, enfim, adultas, em questão das praças. Então, a gente vê essa mudança no uso da praça, da função dela, e quais são as estruturas de poder que hoje em dia compõem esse ponto da trilha. Então, é interessante a gente entender como esse espaço mudou tanto as suas funções, as suas estruturas, por conta dos processos que se passaram. Mas as formas ainda se mantêm.